Seja muito bem-vindo ao nosso talk show cada vez melhor. Meu nome é Daniel Miller e é com muita alegria que estamos trazendo esse episódio. E claro, estou trazendo o meu co-hoster aqui, fantástico empresário, copywriter, escritor, um cara sensacional, Cris Malta! E aí, Cris? Boa noite, querido, tudo bem? Cada vez melhor. Boa noite, Kazu, que vai estar conosco aqui. O Daniel está fazendo uma seleção de craques. É impressionante. Ele sabe escalar bem, ele sabe armar bem o time e tal. E hoje a gente tem um japonês incrível aqui, direto da Ilha da Magia, Florianópolis, Kazu Ishimine, um craque do tráfego pago. Hoje a gente vai falar de tráfego pago e vendas. Eu quero mais uma vez te agradecer, Daniel. Uma alegria, uma diversão, como a gente costuma dizer nos bastidores, estar aqui com você, podendo falar para as pessoas sobre comunicação, sobre vendas, sobre a essência de Daniel Miller, que é esse cara que, ao mesmo tempo que é divertido, traz um conteúdo profundo. Obrigado. Bom, além disso, quero te parabenizar. O talk show está chegando a um volume de pessoas bem interessantes. Amém. Estamos caminhando, as coisas estão numa aceleração e vamos que vamos. Então, se você está chegando aqui hoje, é a primeira vez que está conosco, não perde a oportunidade, vai. Já começa a seguir o canal, clica no sininho para você receber todas mesmo as atualizações que vão chegar para você. E além disso, curte, comente, compartilhe com seus colegas. Por que essas três coisas são tão importantes? Porque são um equilíbrio de troca. O conhecimento que você vai ter aqui com esses dois hoje, eu tenho certeza, posso afirmar porque eu convivo com os dois, vale um MBA. Vale um MBA. Bom, curta, comente, deixando sua pergunta, fazendo algo assim, e também compartilhe com as pessoas que você vai ver. As pessoas têm alguns pensamentos sobre tráfego pago, sobre vendas e como isso pode, e hoje você pode se surpreender. Além disso, aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem tudo que você for ver nesse vídeo aqui, como os termos que eles vão usar. Eu sei que o marketing digital, que as vendas, esse mundo digital, ele é bem complexo muitas vezes, mas aqui tem a descrição, tem o glossário do que significa isso, significa aquilo. A gente quer que você saia daqui com a sensação de ter recebido e ter entendido e, de alguma forma, chegando no teu coração. Muito bem? Kazu Ishimine, aqui da Ilha da Magia. Além de um craque do tráfego pago, também é um cara que entende de dados. Ele trabalha com inteligência de dados, ele consegue juntar os dados de uma forma que fique clara e visível para que todos nós possamos, na agência, os especialistas, chegar a lugares em que a gente nem imaginava, porque os dados não eram muito visíveis. Eu costumo comparar o tráfego pago, Daniel, aquele controlador de voo. Ah, sim. Sem o tráfego pago, é como se a gente tivesse, essa ciência de dados aí por trás do tráfego pago, é como se a gente estivesse voando sem instrumentos ali, daquela torre de controle. Ali controla as coisas, ali é capaz de fazer com que o Felipe que trabalha com ele, a Laís que trabalha com ele e todos os outros especialistas possam corrigir rotas e não trombar num aviãozinho que está vindo desapercebido. Tu já chegou a voar num voo da Varig alguma vez? Já, eu confesso que eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que você. Eu voei não só na Varig, mas também na VASP. E na Transbrasil. Uma vez deu overbooking, eu estava vindo do Rio de Janeiro. E aí me disseram, só se você for, eu queria muito voltar na sexta-feira, dentro da cabine do avião. Na época era permitido, não tinha acontecido no 11 de setembro. Então, quando você fecha a porta, abre um banco. É muito desconfortável. Mas eu fui na cabine do avião. E eu vi aquele avião decolar e vi aquele avião aterrissar. Só que num certo momento eles disseram assim, não sei como é que nós estávamos falando, mas tem reloginho aí para controlar, né? O problema é quando apaga tudo. E, cara, não sei como eles fizeram, mas eles desligaram. Não tudo, mas a maioria dos... Eu disse, meu Deus, o que houve? Aquele dia foi as cuecas. Porque realmente, assim, dá um pavor. Então, imagina um avião que desliga tudo. Cris, sim, eu vejo gente do tráfego que não controla o tráfego. Eu vejo assim, gente de vendas que não controla a cueca, mas tá tudo certo. Bom, Kazu, eu quero começar te perguntando o seguinte. Por que o tráfego pago deve conhecer e compreender de vendas? E depois já deixa a pergunta para o Daniel emendar. E por que as vendas devem conhecer do tráfego pago?
Bom, o tráfego pago ele é um bom alicerce com vendas, né? São duas áreas que devem conversar bastante entre si. E o fato de você compreender e entender as métricas de vendas é o que vai fazer a sucessão do tráfego ser boa. Você entender as conversões, as taxas de conversões, a qualidade dos leads que você está enviando para o comercial. Isso é muito importante para trazer o melhor lead qualificado para um pré-vendedor atender. Eu gosto de falar que antigamente a gente botava um anúncio no jornal. E o dono do jornal nos dizia que o jornal chegava para tantas pessoas, pelo número de assinantes e tal, e que um jornal era lido em média por 4 pessoas. Então, numa estatística, eu sabia que o meu anúncio era lido por um número de pessoas, mas não era certo, né? Se aquele dia o jornal ficou embaixo do tapete, ninguém leu. Então, eu não tinha um número exato. Claro, isso foi evoluindo, rádio, TV, jornal são todas estimativas, e veio o marketing digital, e aí vem o tráfego pago. Ou seja, eu coloco um anúncio numa rede social e eu tenho certeza de quantas pessoas viram o anúncio. Eu tenho certeza quantas pessoas clicaram no anúncio. E eu sei quantas pessoas converteram a partir do anúncio. Algumas das métricas que existem. Métricas são essas medidas, né? É verdade que eu consigo medir cada ponto de uma maneira com exatidão? Consegue. Hoje o tráfego pago, eu digo que ele vem para democratizar os anúncios. Qualquer um consegue subir um anúncio hoje em dia na internet, mas não é todo mundo que consegue também com precisão. Né? Por isso que tem o gestor de tráfego pago. Hoje no anúncio você consegue escolher localização, idade, gênero, até se a pessoa utilizar iPhone ou Android. Né? Então a precisão do tráfego pago, das plataformas de anúncios, ficou muito avançada. Entendi. E aí está a resposta. Qual é a importância do tráfego pago nas vendas? Está aí. Ou seja, o tráfego pago democratizou o anúncio. Então, vendas precisa que o marketing seja feito, que aquilo seja mostrado. O primeiro passo é atrair, conhecer, gostar, confiar, comprar. Atrair. Como que eu atraio? Eu tenho que colocar o anúncio na frente do cliente. Só que agora eu coloco aonde? No jornal? Quem aqui está lendo o jornal? Poucas pessoas. Mas todo mundo está com o seu celular na mão. Então, no celular, nas redes sociais, eu consigo colocar um anúncio. E se você quer números, eu tenho 2 clientes. Os 2 vendem o mesmo produto. Consórcios. Um deles vende algo em torno de 2 milhões em consórcios. Pensa numa carta de crédito de 500 mil, ele vende 4 cartas de crédito, 2 milhões de reais. Um outro vendia a mesma quantidade. Até começou com menos, mas foi crescendo. E de repente, um dos sócios foi fazer curso de tráfego pago e se preparou. Hoje, essa empresa vende 24 milhões de reais por ano. Enquanto aquela uma vende 2 milhões, a outra 24. Ora, como que se consegue vender 24 milhões por ano? Não, por mês. Tá? Por mês. Como que um passa de 2 para 24? Porque agora eu sou mais visto. Quem trabalha local vende para a sua cidade. Quem trabalha para o Brasil inteiro anunciando consegue trabalhar para todos. E aí, claro, tem que ter um time de vendas, né? Porque não adianta só fazer o anúncio e depois não conseguir converter. Então, é um processo. Então, eu vejo a importância do tráfego pago de uma maneira fundamental. Em Minas tem um ditado antigo que diz assim, que feio ou vergonha é roubar e não conseguir carregar. Verdade. Eu costumo olhar para isso da seguinte forma. Isso, no mundo de hoje, tão atual, é como anunciar e não conseguir vender. É verdade. Eu tenho um cliente meu que é dono de loja de carro. Então ele vende carros. Mais da metade dos carros hoje, muito maior, deve ser 70% dos carros, são vendidos para fora da cidade. Eu disse, cara, como é que tu vende em Uruguaiana? Por causa do anúncio. Ele anuncia os carros. Ele compra carro com anúncio e ele vende carro com anúncio. O tráfego é para comprar, porque ele tem um problema de abastecer a loja, e para vender. Né? Especialmente no Rio Grande do Sul, com as enchentes, teve um problema muito grande. Então, está faltando carro. Então, hoje, ele compra através de anúncio e ele vende através de anúncio. Então, olha a importância do anúncio. E aí eu quero te fazer uma pergunta, se me permite, que é o seguinte. A maioria que está nos assistindo, eu anuncio quando eu clico no botão turbinar do Instagram. Funciona? Depende. Depende. Depende.
Eu falo para quem quer começar a ter os primeiros insights com tráfego pago, o Turbinar ele funciona. Ele vai te dar as primeiras impressões, mas o principal objetivo dele é ganhar seguidor. Mas o verdadeiro tráfego pago não está no Turbinar, está no gerenciador de negócios, que é a plataforma que o Facebook, que o Instagram, que o Google criou para você gerir o seu negócio de maneira eficiente, através dos anúncios online. E é interessante, né? E aí eu queria que, Cazu, se você pudesse nos dizer assim, uma vez me disseram assim, cara, esse negócio de tráfego, isso aí é uma sopa de letrinhas que não tem fim. É CTR, você pode falar ROAS, a gente precisa entender. Hoje eu descobri que eu preciso ser um CEO para conseguir entender tanta sigla. Quais são as siglas, as 3 siglas que as pessoas precisam saber para entender um pouquinho ou dar os primeiros passos ali com o tráfego pago? As principais fundamentais é conversão. Minha campanha está convertendo, não. Esse é o principal. O custo de conversão, né? Atrelado à conversão. E esse aqui é mais interessante, né? É o que eu mais gosto, mas é o CTR, que é a taxa de retenção do teu anúncio, né? Se o teu anúncio não retém, você não consegue levar a pessoa para a próxima jornada. Eu gosto de analogia e o pessoal aqui gosta de futebol. Conversão é quantos chutes a gol nós demos. Olha, 40 chutes a gol. Quanto nós convertemos? 4. Fizemos 4 gols. Então, é 40 para 4. Essa seria a taxa de conversão, nesse caso 10%. 10% dos chutes nós convertemos, Sim. por exemplo. Sim. Então, taxa de conversão no futebol seria quantos chutes eu dei? 40. Quantos eu acertei a gol? Se converter em gol? 4. 10% de taxa de conversão. Taxa de conversão. A outra qual foi? CTR. Não, tu teve que falar uma anterior. Retenção. 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 Retenção é quanto tempo eu fiquei com a bola. Isso. Por exemplo, né? Me lembro que o Barcelona ficava mais de 80% do tempo com a bola e tal. Retenção. E o CTR é? O quanto que o anúncio teve de retenção. É uma taxa de Então é retenção. Mas tinha uma outra que tu falou. Vamos de novo. conversão. Conversão. Custo conversão. Custo de conversão. Isso. Quem eu tive que trazer pro time para poder fazer 4 gols naquele jogo? Tive que trazer, sei lá, o Ronaldinho, vamos pegar os mais novos ali, como é que é? O Neymar. Então, foi caro. Ou não, foi com... É isso, é o custo que eu gastei. Exatamente. Tá, captei. Tá, agora uma pergunta em relação a isso, já que o Daniel é o principal interessado. É fácil fazer aquisição de leads? Depende. Essa turma do tráfego tem um depende. Eu quero te dizer uma coisa. Acostume-se com essa palavra depende no mundo digital. Ela talvez seja seu melhor consultor de empresas. Acredite. E duvide das certezas. As certezas te levam para caminhos obscuros. O depende, ou a depende, como eu costumo brincar, te leva para um lugar seguro, em que você vai checar por onde está dando cada passo. Por que depende, Cazu Ishmini? Depende do que você quiser, do que você quer, na verdade. Né? Vou complementar a sua pergunta. É fácil trazer lead ou lead qualificado? O que é mais fácil? Né? Muito bem. A gente quer olhar para o lead qualificado, né? Hoje a gente fala de contato, mas eu vejo que muitas pessoas não veem o contato qualificado, que é o que realmente importa para o negócio, né? O contato qualificado, ele é basicamente o que vendas precisa, de certa forma, né? Para poder comunicar, para ver se esse contato está de acordo com o produto que a gente quer trazer ele. Tá. Né? Quando tu fala qualificado, tu diz assim, por exemplo, vamos lá, eu boto um anúncio, vem um monte de gente que não está qualificada. Por exemplo, não tem renda suficiente para comprar meu produto. Qualificar significa melhorar o anúncio e dizer assim, estou falando sendo bem simplista, e que curtiram o site da Disney, por exemplo, ou, né? Porque quem gosta de Disney parece ter um padrão maior. É por aí? Não. Qualificar é trazer a pessoa que tem renda para o produto. Tá. É trazer esse tipo de pessoa para você. Tá. Mas tem botões que tu aperta e acerta isso? Existe uma estratégia? Como é que é? Existe a estratégia de criação de públicos, mas existe a estratégia das perguntas que você vai fazer para esse contato. Porque, por exemplo, uma coisa é você pedir nome, e-mail e telefone.
Tá bom, Isso é um contato. tá bom. Mas você perguntar qual é o seu faturamento anual, por exemplo, Tá, isso já é uma pré-qualificação. ok. Se a resposta for de acordo com o que você precisa para conversar, ele é um contato qualificado. Então, o que você está dizendo é que eu posso perguntar qual o seu faturamento anual e isso ser um filtro para fazer outras perguntas com outros filtros. Exatamente, para chegar prontinho. Assim, talvez o Daniel consiga realizar o grande sonho de consumo de todo vendedor, que é lead qualificado em quantidade. Exato. Pergunta, isso não faz cair a conversão? Porque se eu tenho uma página de captura onde eu tenho nome, e-mail, telefone e faturamento, eu digo, depois eu preencho. Vou te responder novamente, depende. Depende para onde você está levando ele. Aham, Existem vários caminhos, vários funis que você pode tá, levar. Uns são mais fáceis, tá bom. outros são mais difíceis. Claro, se ele quer algo que é muito interessante, ele vai preencher. Vai. Entendi. Inteligente, hein? Inteligente, hein? Depende. Não, nessa não tem nada de depende. Sim, o Kazu é um homem fora de série. Mas uma coisa que é bem importante da gente trazer para cá é o seguinte, Daniel, antigamente a gente falava do pegar o touro à unha, que o vendedor bom, ele sentia, como você disse no episódio atrás, né? Ele tinha aquele instinto, né? Aquele cheiro do que só o cachorro perdigueiro conseguia Exatamente. sentir aquele cheiro e De ir atrás levantar da perdiz. caça, né? O digital está deixando esse vendedor um pouco mais, sei lá, talvez preguiçoso, porque está vindo muita coisa, ele está querendo o lead muito pronto, assim, ou talvez isso seja uma falta de treinamento? É uma excelente pergunta porque eu vejo, se me permite, depende, né? Um outro olhar é assim, ó. O marketing digital nadou no mar que tinha muito peixe. Mas era muito peixe. Pegava tudo fácil. Um oceano azul. Depois foi ficando cada vez mais complexo. Os anos foram passando. Hoje, o marketing digital pede uma equipe comercial. Então, você precisa ter uma equipe comercial. E muitos profissionais da área digital estão se dando conta disso. E alguns resistem, porque querem acreditar que se mexer aqui e ali vai conseguir. Mas o fato é que precisa sofisticar essa empresa. Ela precisa de um departamento comercial. E esse departamento comercial pode ser com Seller e Closer, pode ser com SDR e Code, ou um profissional que faz todo o processo. Mas, sim, precisa ter. E aí, respondo a tua pergunta, claro, tem que treinar esse profissional. Por quê? Porque eu não tenho que contratar vendedores que vêm prontos do mercado. Até porque eu não sei exatamente o que está vindo, que processo eles tinham lá. Aqui talvez seja um outro processo. Eu tenho que definir meu processo comercial. Como vai funcionar minha venda? Então, você vai me mandar um lead qualificado, ok. Eu vou pegar essa lead e eu vou fazer esse passo a passo até converter ele e ajudar esse cliente a resolver um problema. Então, quando eu tenho esse processo bem definido, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, aí eu trago o vendedor que vai se adequar a esse processo. Porque essa é a minha característica. É como uma franquia, né? Qualquer franquia aí, ela tem um início, meio e fim. Então, processos, pessoas. E aí sim, eu trago e treino no processo. Mas isso que você está dizendo é objeto de discussão. Eu tenho um grande amigo que ele é um grande crítico do marketing digital. Que ele diz que as coisas ficaram muito institucionalizadas, robotizadas. E até em casa, às vezes, com a minha esposa, eu digo a ela e ela fala que no fim das contas é tudo sobre estar bem com os seres humanos, é sobre saber levar a humanidade para os seres humanos. E eu quero te perguntar uma coisa. Você falou de processos, você deu uma cadência a isso. Mas eu conheço o Daniel que é amor, que é reflexão, que é autodesenvolvimento, que é família. Isso não é um grande processo de relacionamento, de geração de relacionamento para fazer uma jornada desse cliente até a compra? Claro, claro. Só que, vou me atrever a te dizer, nos anos 70, tu vendia um produto de limpeza de porta em porta. Então eu batia numa porta, olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu represento a empresa tal e nós estamos aqui, parará, parará. Aí a pessoa me abria e dizia, por favor, sente na sala. E tu sentava na sala, no sofá da casa da pessoa. Olha, quero te apresentar e tal. E ali era um tipo de relação humana.
Hoje ninguém vai te abrir a porta, hoje ninguém está batendo nas portas de maneira... né? Como é que eu estou entrando na casa das pessoas? Através do celular. Então o meu relacionamento tem que ser diferente. Então não é que tudo é sobre relacionamento, mas agora o meu relacionamento é diferente. Então eu estou falando com uma pessoa por WhatsApp. Se eu estou frente a frente, eu posso errar uma palavra e logo corrigir. Mas se eu erro uma palavra no WhatsApp, a pessoa leu ali e já para. Meu filho me mandou um... pai, na escola, é um negócio que a escola mandou, dia tal, hora tal, dia dos pais, esteja lá. Então era sábado, 8h30 da manhã, eu li tudo. Aí, deu, chega, já sei, pronto. Não olhei mais nada. Na sexta-feira minha esposa disse, Dani, tu separou os itens recicláveis para o exercício de amanhã? Que itens recicláveis? Ué, tava no cartaz que tu leu. Não tinha nada lá. Aí eu fui olhar, lá embaixo tinha... Ah, mas também tanta coisa para ler. Sabe, a gente não está lendo, a gente está tirando foto das coisas, porque é tudo muito... Então a venda hoje tem que ser mais dinâmica. Quando alguém me responde, imediatamente eu tenho que responder, porque aquele é o time dele. Naquele momento ele está pensando. Eu já te contei uma história que é uma máxima, né? Que diz o seguinte, era novembro, mais ou menos, sim. Uma sexta-feira, final de tarde, e eu me inscrevo no site de uma empresa. Nome, e-mail, telefone. Uhum. Interessado em receber mais informações. Eu fui no banheiro, quando eu voltei, eu olho ali e tá tocando meu telefone. Ligação internacional. Achei que era minha prima de Michigan. Oi, Marga, tudo bem? Hello, Mr. Daniel? Yes? Ah, aqui é o nome dele, Joy. Joy não sei o que lá. Oi, Joy, você tá ligando de onde? Ué, da Tony Robbins Institute, que era a empresa que eu tava... Digo, não, só um pouquinho. Cara, é sexta-feira, vocês estão em Los Angeles, eu acabei de preencher. Tu tá me ligando agora? Ele disse, sim, o senhor pode falar? Digo, não, peraí, mas é muito rápido. E ele disse, nós somos assim. Ainda me deu uma, né, uma ganhada. Digo, não, preciso te perguntar uma coisa. Por que que você não me ligou na segunda-feira? Pô, é Los Angeles, né, sexta-feira. Por que tu não me ligou segunda-feira? E ele me deu uma lição que até hoje para mim vale milhares de reais ou de dólares. Por que que tu me ligou agora e não na sexta-feira, na segunda-feira? E ele disse, porque você está pensando em Tony Robbins agora. Então ali eu estava pensando nele. Final de semana ia acontecer isso, aquilo e tal, já mudou. Segunda-feira nem lembrava mais do cara. Então entendamos que a hora do show é a hora do show. Você não pode perder o time. Então em vendas, por exemplo, quando eu capto a lead, eu vejo muita gente que capta a lead, entra na base e vai entrar em contato 2 semanas depois. Já esfriou. Já. Sim. É verdade. Isso é tão interessante, porque existem vários fluxos, né, de informação, processos internos que são feitos. Eu percebo muitas vezes o Cazu sentando, discutindo, analisando as métricas com a equipe de criação, que é a equipe de anúncios, que faz os criativos, que faz com que nós possamos, de alguma forma, chegar na casa da pessoa, né? E hoje a gente vive um momento de um marketing, né, que se a gente está falando de Facebook e Instagram, a gente está falando de uma mídia de atenção, é aquela mídia que todo anúncio que vem quer pegar, prender a nossa atenção de alguma forma, por isso você vê as pessoas jogando alguma coisa na tela e parece que pegou e aí isso prende a atenção, ou fazendo dancinhas, ainda existe isso, mas é uma mídia que busca a sua atenção desenfreadamente. Então, os anúncios muitas vezes, nesse instante atual, eles buscam prender essa atenção. Quando a gente está falando de Google, a gente já está falando de uma mídia de intenção. As pessoas vão lá e digitam Mago das Vendas, acham Daniel Miller, entram no site, fazem contato, já olham para um treinamento, já olham para alguma coisa que fazem. Eles já têm a intenção de fazer essa busca. E Cazu, qual dessas mídias é, na sua visão, a mais popular ou a mais simples de fazer com que as pessoas possam... Não vai responder, depende. Estava na ponta da língua. Né? Normalmente as pessoas, quando precisam de uma solução, elas não vão atrás no celular, né? Vão se deparar com o anúncio, opa, eu preciso dessa solução. Elas vão no computador, vão no Google e vão digitar. E vão digitar no Google, preciso de ajuda nisso. Logo,
ali vai aparecer os anúncios e ela vai ter a primeira interação, né? E a pessoa já está mais intencionada. No Facebook é um despertar, né? Puxa, eu vi esse anúncio, achei interessante, vou me inscrever, mas ela ali não está tão compromissada. Agora no Google ela realmente está mais compromissada. Além do Google, do Facebook e do Instagram, tem até o próprio LinkedIn. Sim. Que hoje é muito utilizado para captar contato de empresas, né? De cargos específicos de empresas. Então, depende também aonde você quer direcionar o seu anúncio. Sim. E os fenícios, os sumérios, né, os babilônicos, eles usavam muito o Facebook para fazer anúncios, né? Mas, pelo que você diz aqui, existe público que está ali no Facebook, que está ali buscando as coisas, e até Sim. em outras redes, né? O Pinterest também tem anúncios, né? Tem no Pinterest, tem recentemente no Reddit, né? Tem na Twitch, né? De forma não tão direta, mas tem na Twitch também, quando você está vendo algo. Tem no YouTube, também no Google. Sim. Então o canal de anúncios cada vez mais vai ampliando. Sim. Né? E não para. E aí eu quero perguntar para o Daniel. Daniel, o que você espera do tráfego pago? Excelente pergunta. Eu espero que ele me traga a lead qualificada, de tal modo que a venda seja mais facilitada. Porque o meu vendedor ele está treinado para seguir um processo. E se ele não recebe uma lead qualificada, é como eu fazer pão com uma farinha que não tem a qualidade ideal. O pão não vai sair como deveria. A farinha, por exemplo, da Argentina é uma farinha diferente da farinha brasileira. O grão de trigo aqui, ele é cultivado de uma maneira, lá é de outra. Então é natural que o pão saia diferente. Interessante. Então, se ele me manda uma lead com pouca qualificação, eu vou ter que fazer mais ligações ou mais contatos para ter mais conversões para chegar no resultado. Então, eu preciso que essa lead seja qualificada. O que é qualificada? De acordo com o meu pedido. Eu quero mulheres de 30 a 50 anos, que são profissionais, bancárias, de acordo com o que eu estou procurando, né? O seu meu avatar, minha persona. Então, definir isso, me entrega isso. E o grande desafio dele é conseguir me entregar isso. E outra, às vezes ele começa o tráfego e está entregando certinho. Mas daqui a pouco, aquelas maçãs da árvore tem que ser mais alto. Então ele tem que estar mudando o tráfego. Por isso que é tão importante eles terem o painel de controle. O que eu mais vejo, me corrija se não, gestores de tráfego que fazem a campanha e não olham. Vira renda passiva. Vira renda passiva. Recentemente eu acompanhei uma série de campanhas que o Cazu fez. E tiveram algumas coisas bem interessantes. Ele trabalhou com vários criativos ligados ao Paulo Pimon, que teve com você em outro episódio aqui, no treinamento de sucesso sistêmico, fazendo uma gira pelo Brasil, né? E o Cazu trabalhou por estados e trabalhou com coisas regionais e também com coisas municipais. Então, por exemplo, lá em Joinville falou-se do schneck, que é uma comida. Em Blumenau falou do pão com bolinho. Em Florianópolis falou da almôndega do Ori. Então, em cada lugar foi gerando isso. Mas houve uma coisa que chamou a atenção. Não sei se você lembra disso, Cazu. Que um dos anúncios que mais vendeu era somente o nome do treinamento e a bandeira do estado. Foi. Isso foi totalmente contra o que a gente imaginava que poderia ser. Mas esse é um dado que quem trouxe para a gente foi o tráfego pago e mudou completamente a forma. Porque a gente percebeu que, de alguma forma, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e em Goiás, e Minas Gerais também, as pessoas compraram a bandeira. A bandeira chamou a atenção. É um resgate, é um valor que estava, de alguma forma, adormecido, que ninguém estava usando isso. Bom, no Rio Grande do Sul é muito comum, né? Mas em Minas Gerais, eu venho de lá, não é uma coisa muito comum. A gente tem o Libertas Coiceira também, né? Mas... E eles reagiram a isso? Muito bem. Então isso foi bem interessante. E aí eu quero fazer uma pergunta. Esse tráfego que o Daniel falou que ele precisa do lead qualificado, eu acho que ele quer também em grande quantidade, porque ele é voraz. É possível fazer isso, Cazu? Não depende? Não depende. É possível. Desde que o gestor seja proativo e queira fazer isso também acontecer. Ele precisa caminhar lado a lado com o comercial. É lado a lado. Não é separado.
Não é olhar para o gerenciador e tchau. Não. Ele tem que estar junto com o comercial. E aí eu quero trazer uma colocação. Esses dias eu estava acompanhando uma reportagem que dizia, fazendo a comparação nas Olimpíadas, né, da Rede Globo, que sempre teve praticamente 100% da audiência, e a Cazé TV, que via streaming está ganhando uma audiência absurda. Só que o detalhe é, os números da Rede Globo continuavam sendo 95% do mercado. 36 milhões contra 1,8 da Cazé TV, alguma coisa assim. Só que tem um detalhe, a Globo ela só é ao vivo. Acabou o programa, acabou a exibição. O programa da Cazé estava com um número de visualizações ao vivo, só que no dia seguinte já estava com 4 vezes mais. E nos posts que foram feitos na Globo, no Sport TV e da Cazé no Instagram, eles tinham em média 8 vezes mais engajamento do que a Globo e o Sport TV. Então, isso talvez possa ser explicado por você, Cazu. Eu acho que a televisão, Felipe outro dia falou disso também no outro episódio, né? Felipe Fernandes. As mídias sociais estão trazendo algo assim, mas o tráfego pago, diferentemente da publicidade em grandes canais de televisão, está ganhando cada vez mais força. E por que você acha que isso está acontecendo, Cazu? O Cazé TV, eu acredito muito no trabalho do Casemiro. O fato de trabalhar arduamente nas lives, de atrair um público que se interessou bastante pelo conteúdo. Ele fez algo imaginável. Ele transmitiu a Copa, transmitiu agora as Olimpíadas e atraiu um público muito forte com ele. Com isso, as marcas olharam para ele como uma fonte de tráfego, de certa forma de tráfego pago. Claro. Então, por isso que o Cazé cresceu bastante, por isso que o Cazé atrai bastante. O que te seduz mais, a Globo ou a Cazé TV? A Cazé TV. Por quê? Porque eu me identifico com o Casemiro. Mas é só uma questão pessoal ou é uma questão profissional? Porque até onde eu aprendi com o senhor, ali, no tráfego pago, eu consigo saber o nicho, eu consigo saber os hábitos das pessoas, onde as mulheres, os homens, a faixa etária, onde que mora, o que gosta, que pizza que pediu. Não, pizza que pediu a LGPD já não deixa mais. Mas eu consigo chegar a um nicho, a uma segmentação muito mais focada nas pessoas que eu quero que me comprem, que é o que o Daniel sonha em ter na mão dele. Faz sentido isso? Exatamente, faz sentido. Então, Daniel, você é muito mais Cazé TV do que você imagina. Eu só olhei Cazé TV. E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho um amigo meu que ele tem quase 3 milhões de seguidores. E eu disse pra ele, cara, por que tu não coloca um botezinho? Porque ele pede ajuda, dízimo, né? E aí eu disse, bota um botezinho, porque daí a pessoa só escreve apoiar, sei lá, uma palavra e... Aí ele disse, tá, vamos fazer. E eu, alguma coisa de tráfego eu sei, mas pouquinha coisa, né? E aí eu fui entrar lá no gerenciador de anúncios dele. Uhum. Me dá a senha do Facebook. Ok, entramos. Não tem gerenciador. Como é que é? Ele fez 3 milhões de seguidores sem nunca ter feito um anúncio. É possível? Boa pergunta. Eu acredito que é possível, sim. Ele fez. Eu acredito que é possível. E aí a pergunta que sem fica... viralização. Não, ele viralizou muitos posts, aí que tá um mas segredo. tudo orgânico. Aí Tudo tá um orgânico. segredo. E aí a pergunta é, o que é mais caro? O tráfego orgânico, que é gratuito, ou o tráfego pago? E aquele dia eu vi. Se esse cara fez 3 milhões de seguidores orgânico, imagina se ele tivesse feito anúncio. O tráfego mais caro que existe é o orgânico. O tráfego mais caro que existe é o gratuito, o orgânico. Porque você faz o post, e aí 1% das pessoas olham, por exemplo, no Instagram. Então tu fez todo aquele trabalho para quê? Agora, se tu botasse um pouquinho de tráfego, aquilo impulsionava. Faz sentido? Sim, bastante. Pois é. E aí eu quero te perguntar uma última coisa. Cazu, para quem já é um vendedor, quer continuar sabendo mais sobre isso, 3 coisas que ele precisa saber nesse vídeo para que ele possa utilizar sobre tráfego pago nas vendas dele, no dia a dia dele, no profissional. Para quem quer utilizar o tráfego pago, para quem quer aprender,
não existe uma receita de bolo, né? As plataformas, por mais que elas trabalhem para facilitar a vida da pessoa, você precisa ter um afinco com elas. Ter uma rotina diária apertando botões, errando, testando, né? Não existe fórmula, é teste, acertos e erros. O que vai diferenciar você depois disso é entender se você está acertando ou errando. É ler isso. Você está lidando com números, os números te respondem. Então, buscar os números, buscar as respostas, isso vai facilitar bastante a sua jornada com o tráfego pago. É isso aí. Eu quero pedir as últimas palavras. Esse episódio está chegando ao fim. Você pode acompanhar aqui e eu acredito que você já esteja nos seguindo no canal. Se não, faça isso agora. Comece a seguir. Clica no sininho para receber as notificações. Curta esse vídeo. Comenta, manda para os seus amigos. Faça perguntas para o Cazu, para o Daniel, o Mago das Vendas. Não deixe de fazer isso. E eu quero perguntar primeiro para o Cazu. Suas últimas palavras, Cazu. Quero agradecer bastante por estar aqui com vocês, Daniel, Cris. É uma honra falar de tráfego pago, é um assunto que eu adoro conversar. Eu agradeço novamente. Muito obrigado. Daniel? Muito bem. Uma frase que eu aprendi com um amigo chamado Thiago Fonseca é que o mais famoso sempre vence aquele que é melhor. E às vezes você olha para o lado e diz, mas como é que fulano está tendo mais sucesso que eu, se eu sou melhor que ele? Ele é mais famoso. E mais famoso é mais conhecido, é mais visto. É quem faz tráfego. Então, se você quer vender mais, um ingrediente fundamental que pode estar faltando para você é fortalecer teu marketing, fortalecer o atrair, fortalecer o tráfego. E aí, claro, depois de ter isso, todo o processo para você converter. Não adianta você investir em tráfego se você não estiver preparado no processo de vendas. E aí, claro, nós podemos te ajudar fortemente. Espero que você tenha gostado e, mais do que gostado, espero que você coloque em prática alguma dica sacada. Mas escreva aqui nos comentários o que você mais gostou. E mais do que isso, uma pessoa. Olha quanta entrega nós fizemos, como o Cris começou hoje bem falando. Quanta entrega, seja equilibrado, que sentido, traga equilíbrio ao processo. Mostra isso para um amigo, 2, 3, mostra para eles alguém que esteja precisando de ajuda. Te vejo no próximo episódio, te vejo no topo. Até lá!